Oi, pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje a gente tem um convidado muito especial, cheio de história para contar e uma história que ele vai contar com uma super voz, vocês vão amar nos assistir. Nós estamos aqui com o Rogério Simões, que é agricultor, jornalista, garoto propaganda, empreendedor, dono de canal do YouTube, entrevistador. Gente, pensa numa pessoa polifunções. Vocês vão se apaixonar por essa história que eu vou pedir para ele contar agora para vocês sobre a vida, sobre a carreira, sobre os desafios, sobre as dores e as alegrias que ele já atravessou até agora. Vai valer muito a pena essa nossa jornada. Rogério, me conta, por favor, como é que foi a sua história até aqui? Até a hora que você sentou nessa cadeirinha para contar para a gente da sua jornada, da sua vida, dos seus desafios, do que a vida te presenteou, do que a vida te desafiou. O que que você tem, se você fosse assim se resumir numa frase, se você fosse trazer um conceito para o que você viveu até agora, qual seria? Patrícia, primeiro é um prazer estar aqui com você, tá? É uma delícia te Oh, ouvir que falar, bom. sua voz traz uma calma, uma paz. Eu tô com 42 anos de idade e a minha vida, em todo esse período, foi uma vida de muita resiliência, de muita fé, de muita esperança, de acreditar muito, em Deus. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado por natureza, eu sou Uhum, apaixonado pela vida. uhum, E eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto do ser humano, gosto de ouvir histórias, uhum. né, de aprender com as pessoas e, dentro do possível, também de compartilhar e de contribuir, também de ser útil, de servir. Esse sou eu. Eu comecei na minha trajetória profissional com 13 anos de idade, quando eu comecei numa rádio comunitária. E a minha vida profissional ela começou na comunicação. Antes Uhum. eu tive outros trabalhos, eu já trabalhei de boia fria, Olha só. hoje eu sou produtor rural, hoje eu planto, Aham. mas eu já fui boia fria e foi um momento muito mágico para mim, foi a época que eu tive minhas melhores notas na escola, Olha só. porque eu observei que o peso da caneta é bem melhor que o peso da enxada. Uhum. Eu passei a dar valor, né, mais no estudo, na questão do conhecimento, que o conhecimento eu vejo que ele transforma, né, é Sim. luz, né, Uhum. realmente. E assim, eu vivi no Mato Grosso um período que eu passei a minha infância, e depois eu vim para Minas Gerais, onde eu trabalhei numa afiliada da Globo durante 15 anos, Hum. né, em Uberlândia e também em Uberaba, na TV Integração. Eu trabalhei numa afiliada da Globo em Goiás, que é a TV Rio Paranaíba, que estava em Tumbiara, da organização Jaime Câmara, e trabalhei em rádio muito tempo, né? O meu começo foi em rádio. Então a minha vida, ela se resume numa vida de comunicação. Então, quando você fala o que que você pode passar, que a comunicação ela é transformadora, Sim. ela potencializa a sua vida, ela te dá acessos, ela te conecta e ela deixa até a sua vida melhor, porque a vida sem a comunicação, tudo fica mais difícil, né? Até num relacionamento, por exemplo, uma relação afetiva, numa questão de trabalho, numa questão de objetivo, de crescimento de carreira. Se você não consegue passar as suas ideias, se você não consegue se comunicar, se você não consegue falar com clareza e acha que as pessoas têm que adivinhar Sim. o que você quer, Você está querendo o que transmitir? você está querendo transmitir, vai ficando muito difícil. Então, assim, eu vejo que a comunicação ela é um passo para a transformação da vida. Uhum. Eu falo da comunicação porque a minha vida inteira foi baseada na comunicação. Sim. Eu sou apaixonada também pela comunicação, né, sabe, a minha primeira jornada foi no jornalismo, e eu vejo o quanto isso até hoje é importante para mim. Me ajuda na minha comunicação com os meus alunos, me ajuda na minha nos meus atendimentos terapêuticos, me ajuda nos meus relacionamentos, mas eu vejo o quanto também as pessoas se perderam nessa questão de comunicar. Por exemplo, a rede social. Hoje ninguém mais liga, né. As pessoas não fazem mais uma chamada telefônica, elas mandam uma mensagem, né, e aí eu te mando uma mensagem, eu te disse: "Bom dia". Dependendo do jeito que você está, você vai ouvir "bom dia", ou você vai ouvir "bom dia", você vai ouvir "bom dia".
não é? Perfeito. Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de transmitir aquilo que elas querem dizer através da palavra falada. E como as pessoas também pararam de prestar atenção na escrita, o mundo está se perdendo nos não ditos, nos mal interpretados. E eu acho que é um grande papel dos comunicadores, como você, de levar de novo para as pessoas essa percepção do quanto falar é importante. Sabe, eu trabalho muito com terapia de casal. E às vezes eu escuto a pessoa, um homem fala de um jeito, a mulher fala do outro, eles estão falando a mesma coisa. Só que um está falando uma linguagem, o outro está falando em outra linguagem. Aí eu falo: "Gente, eu estou aqui como tradutora, porque vocês estão falando a mesma coisa em idiomas diferentes. Vamos ajustar isso". Eu vejo que muitas pessoas se perdem em sociedades, em trabalhos líder e liderado, em parcerias diversas, em relacionamentos afetivos, em amizades, dentro das próprias famílias, porque não conseguem mais se comunicar. Eu vejo com muita dor isso, né, as pessoas não lerem mais, né, a gente que está dentro das redes sociais sabe, às vezes você escreve um conteúdo, a pessoa faz um comentário, aquele comentário não tem nada a ver com o que você escreveu. A pessoa simplesmente não prestou atenção, não esteve ali para viver aquilo que precisava ser vivido. Rogério, me conta uma coisa, você disse que você ficou 15 anos no jornalismo esportivo. Perfeito. Você é atleta? Você gosta? Você pratica esporte? Olha, eu sou um aventureiro. Hum. Eu já fiz ciclismo, já nadei, já brinquei de bola. Eu não falo jogar, porque jogar é uma palavra muito forte para Aham. o meu talento, da minha habilidade. Então eu falo assim, eu já brinquei de bola, inclusive até participando de alguns eventos Uhum. com ex-jogadores, com artistas, aqueles Sim. festivais, né, de jogos beneficentes que acontecem aqui na Uhum. nossa região. Eu já participei tanto como repórter e também jogando também. Uhum. E assim, eu sou apaixonado por esporte, porque o esporte, eu vejo que ele é uma oportunidade de você socializar. E Sim. ele nivela. Uhum. Ele é muito democrático. Então, quando você vai ali jogar uma bola, você vai ali brincar um futebol society, Uhum. você une ali pessoas de várias classes sociais, de Sim. conhecimento, de profissão, Formação. de formação. Então eu vejo o esporte como um mecanismo de socialização também muito forte. E quantos amigos eu fiz no esporte de meios que eu nem imaginava, ele te amplia, Uhum. né? E além de você estar cuidando, né, da sua saúde, Sim. né, do seu corpo, Aprendendo sobre disciplina, perfeito. Você aprende cumprir sobre disciplina. normas, né. Exatamente. O esporte ele ensina muito, né? Uhum. A minha primeira atividade que eu fiz foi artes marciais. Uhum. Sim, na verdade foi natação, que eu fiz ainda quando eu era criança. E aí depois brigando na escola, eu tive uma discussão na escola, Hum. porque tinha um amiguinho meu lá que ele estava fazendo umas brincadeiras comigo, eu não estava gostando, e eu Uhum. fui conversar com ele. E Sim. ele acabou vindo me agredir, e eu fui brigar com ele e eu acabei não tendo muito sucesso, Patrícia, e Hum. apanhei, mas eu apanhei feio. Depois esse amigo meu, ele era maior que eu, quase o dobro da minha altura, foi pro Hum. exército, e É. ainda bem que a gente fez as pazes. Hum. E aí eu falei assim, eu vou para as artes marciais. Eu fui fazer karatê. Só que quando eu cheguei lá no karatê com a intenção, depois de me vingar dele, cara, tinha meus 12 anos, né? Sim, Cheguei lá e eu aprendi que justamente a arte marcial ela ensina o contrário, sim. né, que o caminho não é a briga, não é a violência, é o autocontrole, né, a Uhum. disciplina, é o autodomínio, é também se conhecer. Foi muito interessante. Eu cheguei com o objetivo e acabou que se transformou em outro. Essa questão, que eu acho muito interessante você falando da comunicação, só para voltar um pouquinho rapidinho, se você me permite, existe uma questão muito séria também, sabe, Patrícia? A gente fala, mas comunicação é ouvir. E muitas vezes as pessoas não estão querendo ouvir, Sim. elas não estão querendo escutar. E se você não consegue ouvir, como você vai conseguir se comunicar? Uhum. E eu vejo na comunicação também uma coisa muito importante, que eu sempre segui na minha carreira, que comunicação é verdade, é você ser verdadeiro também, é comunicar com essência, é ser claro também, é ser objetivo. E muitas pessoas, elas conversam por entre linhas, né, com muitos outros objetivos, que elas não falam o que elas querem na comunicação. Uhum. E isso dá um ruído muito grande. Então, assim, eu vejo que como comunicador, você ser verdadeiro, você ser transparente, isso conecta. Porque comunicação também é sobre conexão, Sim. é sobre ser humano. Você falou uma coisa interessante sobre
escrever a verdade e transmitir a verdade. Esses dias eu estava conversando com a mamãe, ela fica na rede social vendo notícias, e ela fala, por exemplo, né: "Nossa, você viu que o Rogério, eh, tá mudando para a Rússia", por exemplo? Hum. Aí aparece lá uma foto do Rogério. Aí aparece assim: "Mudou para a Rússia", eu falo: "Mãe, com certeza você vai entrar na matéria outra pessoa que mudou para a Rússia e lá dentro tem uma mensagem do Rogério". O jornalismo ele foi tanto para um lugar de sensacionalismo, Uhum. né, e na minha época a gente tinha você tinha que ter um título, assim, absolutamente trazendo a coisa para a pessoa, se ela nem quisesse ler a matéria, ela saber no título e ali no leadzinho o que que tinha entrado, qual que era a verdadeira história. Hoje, as pessoas estão tão em busca de leads, likes, seguidores, né, de engajamento, que elas estão se distanciando da verdade. E isso é bem assustador também na comunicação. Eu acho que o papel de quem está nas redes também é muito fazer esse lugar de trazer a verdade, a importância da verdade, comunicar o que é verdadeiro. E isso tem se perdido com muito pesar para mim, eu observo as pessoas perderem isso. E outra coisa que você falou sobre a escuta. O Leandro Carnal, há pouco tempo, ele estava falando que ele tem um amigo, um conhecido, que ele chega e fala: "Nossa, meu dia foi difícil", e o outro fala: "Ah, mas você não sabe o meu". É a competição. É, aí ele não consegue nem falar e por fim, quando ele fala: "Eu tô com uma dor de cabeça", ele fica esperando o outro falar: "Não, mas eu tenho um tumor". Porque é sempre sobre a pessoa quer saber sobre si, e eu te escuto se você disser aquilo que eu quero ouvir. Se você começar a me dizer o que vai contradizer meu pensamento ou a minha vontade, eu já corto essa escuta. Patrícia, fiquei 15 anos dentro de uma redação, né, de uma emissora de TV, e assim, lá a gente atende muito telefones, né, Uhum, cai a ligação na redação, eu já atendi vários. E é tão interessante, tinham pessoas que ligavam lá, que elas queriam, sabe o quê? Apenas serem ouvidas. Ela só queria, por exemplo, falar um problema que ela passou, uma dificuldade, um buraco que ela caiu na rua, que ela está ali, uhum. e ela queria ser ouvida. Queria que a outra pessoa entendesse. Hum, E às vezes só de você ouvir, quantas vezes eu já escutei a pessoa falando assim: "Obrigado por me ouvir, eu estou me sentindo até melhor". sim. Então, eu acho que é uma questão da gente ser humano. Eu tenho muito uma coisa comigo, que cada um tem seu momento. Espera seu momento. Hum, Tem hora que é o momento de você estar no palco e falar, tem um momento que é a hora de você sentar na plateia e escutar. uhum, Então, assim, eu vejo muito que a gente tem que equilibrar esses momentos. Eu tenho momentos que eu estou ali apresentando, que eu estou comunicando, que eu estou falando, que eu tenho meu lugar de fala, e eu tenho o meu momento que eu tenho que ficar quietinho para eu escutar, para eu entender, para eu ouvir, para eu assimilar, né? Porque se eu só falar, que momento que eu vou aprender algo? sim. Então, eu sinto muito isso. Essa questão que você está falando em relação à questão da comunicação, eu estudei ética. Uhum, Quando eu me formei em jornalismo, eu estudei ética. Eu acho que é uma questão também de princípios. sim. Hoje, com essa questão da disputa pela audiência, porque hoje a nova moeda, né, não é o dólar, não é o euro, Sim. é a atenção. Né? Quem Uhum, tem a atenção tem o poder. Muitas pessoas seguem nesse caminho de colocar chamadas, né, os clickbait lá, que é as chamadas falsas, para reter a atenção, para reter a audiência. E para algumas pessoas funcionam, mas eu acho que é um exercício muito individual de cada um, né. uhum. Eu quero fazer isso? Eu sinceramente, eu não quero. Não, Deus me Por quê? livre. Porque isso é uma questão, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho página nas redes sociais, só que eu não utilizo isso. Por quê? Eu tenho uma questão de princípio, uma questão de valores, uma questão de ética, Uhum, né. Eu posso, com a notícia que tem ali, chamar a atenção da pessoa, sem eu precisar manipulá-la, sem eu uhum, precisar enganá-la. E na hora que eu entro numa página daquela ali, que a pessoa está agindo daquela forma, é uma pessoa que eu já não quero mais seguir, sim. porque não conversa comigo. E hoje, a questão da internet, a gente vive em bolhas. São grandes bolhas, né? São bolhas enormes, bolhas gigantescas. E essa bolha, essa tribo, eu não quero participar, porque não tem a ver com aquilo que eu acredito, né? Com os meus valores, com os meus princípios. Então, eu vou viver naquela minha bolha, onde que eu vejo que tem pessoas que têm. Tem pessoas que vão por esse caminho? Tem muitas, tem. Sim. Mas também tem muita gente bacana.
Tem alguns canais, como por exemplo, o canal que eu tenho lá no YouTube, é para falar sobre comunicação positiva e comunicação construtiva. Uhum. Eu- É o Virei o É Jogo. o Virei o Jogo, que é um canal chamado Virei o Jogo, que ele surgiu com o objetivo de contar histórias para que as pessoas se inspirem, se encorajam, porque eu vejo que muitas pessoas vivem os medos delas. Uhum. E é importante, é importante para mim, na verdade, eu ter essa possibilidade como comunicador, né, contar histórias que as pessoas possam ver, pessoas que enfrentaram os seus medos, Sim, que atravessaram os seus desertos, né? atravessar os seus desertos. Eu trabalhei na TV durante 15 anos e nos últimos 4 anos, eu demorei 4 anos para ter o processo para fazer minha transição de carreira, Entendi. para poder sair. E eu tive muito medo. Eu tive muito medo. Falei assim, nossa, eu estou aqui na TV, o que que eu vou fazer? Hoje eu apresento, eu sou editor-chefe, repórter freelancer no Sport TV, eu estou à frente do Globo Esporte. Eu vou recomeçar a minha carreira na rede Uhum. social. Uhum. Para que caminho que eu vou? Isso te assusta, isso te faz seu coração bater mais forte, te dá aquele friozinho na barriga. Só que é, eu falei assim, é o que eu quero? Então eu vou fazer. E eu fui e fiz. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu passei por um período na TV que foi maravilhoso, vivi experiências sensacionais, maravilhosas, mas foi um ciclo, foi uma fase. Uhum. E eu fui para uma outra fase, para um outro ciclo. E esse outro ciclo me trouxe novidades. Eu conheci uma parte de mim que eu não conhecia. Eu pude aprender, eu pude crescer, eu pude evoluir. Passei por desafios, passei por desertos. Mas se eu não tivesse dificuldade, como é que eu ia aprender, Sim. né? Isso muito provavelmente também você atravessou, porque você deve ter uma estrutura de raiz de validação familiar muito forte. Porque o que acontece, Rogério, é que tem gente que só tem esse sucesso. Só tem, se você tira, imagina que você não tivesse um background familiar, uma estrutura de gente te falando, você é capaz de fazer, desde pequenininho. Se você não tivesse um exemplo de te dizendo, você dá conta, a vida traz desafios, mas a gente atravessa. Você provavelmente, não sei, mas você provavelmente deve ter visto seu pai e sua mãe atravessando muitos desertos para você saber, a gente sai lá do outro lado. Porque tem gente que é tão invalidado na própria infância que chega lá na TV e ele só tem aquilo. E ele se agarra nessa TV como se não houvesse amanhã. Então passa uma oportunidade de um canal diferente, passa uma oportunidade de fazer outra coisa da vida, de vender Havaiana numa praia deserta, né? E a pessoa fala, não, isso é tudo que eu tenho, né? Patrícia, o que você falou em relação ao meu pai e minha mãe são exemplos maravilhosos que eu tenho, né? Passamos por muitos desafios, altos e baixos juntos. O meu pai foi de 8 a 80, meu pai não tinha nada, conquistou tudo, perdeu tudo, tudo. Meu pai foi pro fundo do poço e Uhum. deu a volta por cima. Hum. Ele virou o jogo. Até por isso que eu até falo da questão do virar o jogo. Uhum. Mas sempre quando eu estava na TV, uma função de apresentador, Uhum. apresentando o Globo Esporte, uma marca consagrada em nível Sim. nacional, né? Quantos anos? 60 anos que tem o programa Ca- nacional? É. Não, eu não sei exatamente quantos anos são o Globo Esporte, mas mais de 40 é certeza. Porque eu vi É, esses tempos uma data assim, décadas, né? mais de 40 é certeza. Mas o que que acontece comigo em relação ao Globo Esporte? Eu nunca deixei essa minha posição de apresentador subir. Por quê? Eu não sou o meu cargo. Uhum. Eu sou quem eu sou. Sim. E isso é com base nos meus princípios, nos meus valores, da minha identidade. E outra coisa que eu observo muito, que as pessoas caem na armadilha, é na questão de entrar no estado de normose, que é a patologia da normalidade. Uhum. E você viver dentro do coletivismo, dentro do que todo mundo faz, Sim. dentro daquela normalidade. A normalidade me assusta, Uhum. ela me dá pavor. E é onde que eu passo a olhar para dentro. É onde eu olho para mim e falo assim, ok, todo mundo fala que isso é legal, mas isso é legal para mim? Isso Sim. faz sentido para mim? Isso é o que eu quero? A minha vida é única. Uhum. Isso é o que faz o meu coração bater mais forte, o meu olho brilhar. É o que me faz ter alegria de levantar e de viver. Não é. Então, quem pode fazer isso por mim? Sou eu. Então é bancar suas próprias decisões. É Uhum. fácil? Não, porque depois que eu comecei a fazer terapia,
eu me fortaleci, eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira, no sentido de não ficar refém da aprovação do outro. Sim. Dói, é difícil, não é fácil, mas só que depois que você tem um compromisso com a sua vida, com você passa a olhar isso de outra forma. Vai doer? Vai, Vai. mas você vai criar resistência. Eu fiz uma entrevista no YouTube por Virei o Jogo, deu mais de 100 mil visualizações. Olha! E sabe o que me ajudou a crescer naquela entrevista? Além da história ser maravilhosa, foi uma história que eu gostei muito de contar, que foi da Patrícia, da Paty Botafogo, que ela entrou num meme viral em relação a que show da Xuxa é esse. Ah, sei essa história. E aí eu fui gravar com ela no Rio de Janeiro e apareceram muitos haters. Só que quando eu terminei de gravar com ela e ela me falou da história dela, foi muito legal, que a irmã dela estava acompanhando e ela já tinha ido em vários canais em nível nacional, né, de várias emissoras relevantes. Na hora que eu terminei a gravação, a irmã dela chegou em mim e falou assim: Rogério, parabéns. Foi a melhor entrevista que eu vi da Patrícia, porque você viu ela além do meme. E lá nós falamos dela ser uma mãe atípica. E depois disso, nós pautamos algumas outras emissoras que eles não tinham falado sobre isso. Sim. Que ela decidiu não seguir numa carreira dela para poder cuidar mais, que é desafiador quem tem, né, filho autista, por conta de toda a estrutura. E ela fez aquela escolha por amor, por opção e por decisão dela. Entende? Ela é muito mais do que um meme. E a minha abordagem dentro Vou deixar depois para vocês o link na descrição desse episódio que ele está falando. Que legal. E lá o pessoal começou a criticar muito, porque a gente tem uma linguagem de entretenimento. E dentro dessa linguagem de entretenimento, que ela não é por acaso, Sim. né, que a gente tem essa linguagem de entretenimento dentro do canal Virei o Jogo, muitas pessoas começaram a criticar essa linguagem de entretenimento. E foi muito interessante, que a gente estava voltando do Rio de Janeiro, eu estava com um produtor dentro do carro, e eu falou assim: Rogério, eles estão te xingando aqui porque que você usou essa bola no episódio. E eu, tá, beleza, mas quantas visualizações nós já temos? Rogério, acabou de bater mais de 20 mil visualizações. Falei, cara, que legal, porque o hater tá nos ajudando a levar essa história dela para mais gente. A gente tem uns haters de estimação, né? Eu tenho hater de estimação. Você já tem os seus? Aparecem alguns com umas contas fakes e vão lá no Instagram e comentam alguma coisa de uma forma meio maldosa. Só que aí entra uma questão, sabe, Patrícia, que eu passei a observar. Aquilo não é meu, é dela. Sim, eu ignoro com amor. Eu uso essa fala, eu falo, gente, ó, ignoro com amor. Às vezes os alunos querem comentar, querem entrar na briga, eu falo, gente, ignora com amor, porque tudo que a pessoa quer é palco. Se eu der, ela não vai parar, solta, deixa ela com a dor dela. Perfeito. E assim, e isso eu já usei muito, até dentro do ambiente corporativo do meu trabalho, sabe? E toda empresa tem todo nível de pessoas. Sim. Tem pessoas que você vai ter mais afinidade, tem pessoas que você não vai ter, tem pessoas que têm alguns comportamentos que você abomina. Sim. Mas você convive, você está no ambiente corporativo, você tem que trabalhar com aquela pessoa. E muitas vezes acontecia da pessoa ser um pouco grossa, a pessoa ser um pouco ríspida comigo, só que eu via que não era comigo, era da pessoa. Então eu não levava pro lado pessoal. E quantos outros levavam pro lado pessoal e caçava briga, e criavam uma animosidade ali entre os dois, e se desgastavam. E acabava que o resultado que eles queriam, de era fazer um trabalho em comum, ia por água abaixo. Ali todo mundo perdia. Sim. Então na hora que eu chegava ali, que eu fazia a leitura daquela pessoa, que ela era daquele jeito, falei assim, ele não vai me atingir. Porque Só tem uma pegada terapêutica, né? eu falei assim, pode ser mais uma profissão. olha aí. Eu falei assim, porque isso então não é para mim, isso não é meu. E assim, eu estou compromissado com o resultado final. Então eu não levava aquilo pro pessoal e tudo construía. E pelo contrário, o que começava agressivo no começo, no final ele falava assim, o que mais eu posso fazer para te ajudar? Então assim, é muito engraçado. Porque tem uma questão, Patrícia, que eu vejo, sabe? A gente não pode deixar que o ego e o orgulho nos destrua. O tal do ego, do orgulho, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Ele é uma falsidade, né? Ele é uma falsidade. E a gente tem que se vigiar o tempo inteiro. Você acha que assim, eu lá na TV, eu chegava nos lugares, nossa, o Rogério, apresentador do Globo Esporte, está aqui.
ia tratar de uma forma diferenciada. Às vezes não dá uma massagenzinha assim lá do fundo. Sim. Cara, mas só que é o que eu falava assim, não deixa isso. Poder dar uma carteirada, né? No nosso país tem um culto à carteirada, né? Que eu, As pessoas se perdem nesse lugar. mas eu sempre fui muito criticado por essa questão de carteirada, porque eu odeio carteirada. Uhum. Assim, às vezes eu chegava num evento, a pessoa falava assim, não, você não precisa pegar a fila, vem aqui. Eu falava assim, não, eu vou pegar a fila. Uhum. Porque eu tô aqui como os demais. Sim. Assim, agora, se é do meu direito eu entrar diferente, não, é do meu direito. Uhum. Mas se não, por quê? Sim. Eu me sinto muito mal. Um dia eu fui num atendimento público, eu cheguei lá nesse atendimento público, o gestor daquele atendimento público, tinha lá umas 20, 30 pessoas na minha frente, ele já chegou em mim e falou assim, não, vem aqui que eu vou te resolver. Falei assim, não precisa. Eu te agradeço demais a sua atenção. Mas não é justo com o outro. Uhum. Tipo assim, tudo bem. Assim, eu tô falando assim, é uma questão que é tentador? É tentador, Sim. mas não é o caminho correto. Sim, mas e quem vai para essa onda da carteirada quando perde a posição? Porque as pessoas estão em posições, Uhum. elas não são aquelas posições. Então, muitas vezes a pessoa adoece quando ela está em um lugar de poder, e aí ela tem uma visibilidade, ela tem um entorno, ela tem um tipo de tratamento, que quando ela perde aquela função, isso vai embora. Isso acontece muito na sociedade. Esses dias eu contei um caso eu trabalhava no jornal Correio Uhum. e eu escrevia uma página de empresas e negócios e uma página de agropecuária. E um dia faltou a coluna social e pediram para eu fazer uma página da coluna social e eu fiz. E tipo assim, eu fiz para sair no sábado. Na segunda-feira, eu recebi convite, ingresso de coisa, sabe? Gente que nunca me viu, nunca sabia, não sabia quem eu era, nunca tinha conversado comigo, começou a me chamar, a me ligar. Eu falei, gente, uma, uma saída no jornal fez esse movimento. E isso faz com que você pense, meu Deus, como é frágil esse lugar. Como é frágil esse lugar do ego, da posição, e se você eu tenho 55 anos, 54, vou fazer 55. Eu tenho 54 anos, eu tinha 18 quando isso aconteceu, então hoje eu vejo nas redes sociais os influenciadores, né, brigando por engajamento a qualquer custo, por seguidor de qualquer jeito, e quando eles perdem isso, eles estão inclusive tentando contra a própria vida. Porque tudo que eles têm, voltamos lá no lugar de tudo que eles conseguiram, tudo que os sustentem como enquanto indivíduos, é aquela posição. Sem aquela posição, eles não se encontram. E aí a gente volta lá no lugar que você disse da sua essência. O quanto é importante eu saber quem eu sou, porque só eu sei quem eu sou. E quando você fala do seu processo terapêutico, você acabou de falar, fiz terapia e não sei o quê, pois eu quero até que você conte para a gente isso, é muito importante mostrar para as pessoas o quanto a terapia nos guia para dentro de nós mesmos. Porque se eu estou comigo, eu estou em qualquer lugar, Perfeito. não é? Nossa, já aconteceu muito assim comigo de, às vezes, estar numa cidade, né, e falar assim, nossa, aqui já deu, eu vou para outro local, mas eu estava fugindo de mim mesmo. Então, enquanto eu não peguei, falei assim, não, peraí, você tem que encarar você. É isso. Você tem que ir junto. É igual aquela brincadeira, eu falo assim, não adianta, todo lugar que eu vou, lá eu estou. Exato. Então, você tem que trabalhar com você. A questão da terapia, eu até falo que existe um Rogério antes e um Rogério depois. O, a terapia, o autoconhecimento, ele é luz. Como você vai entender o que você gosta, o que é melhor para você, o que faz sentido para a sua vida se você mesmo não se conhece, se você está na escuridão? Então, para mim, a terapia, ela é luz, né? E quando você tem luz, você sabe por onde você vai caminhar. Ou pelo menos você tem um indicativo. Sim. Você tem uma seta para onde você vai e como você vai. Você tem uma outra forma de olhar. Senão você está na escuridão, você não está nem sabendo para que rumo que você está. Você não se pertence, você não tem uma própria identidade. Você é um Exato. reflexo do outro, Do que os outros esperam, né? do que os outros esperam. E isso te aprisiona. E isso te aprisiona. E uma coisa que eu mais amo na vida, sabe o que é? Liberdade. Eu amo ser livre. Eu amo mesmo, assim, experimentar, conhecer, conversar,
andar, me conectar. Eu sou uma pessoa que gosta de empreender, que tem muitas ideias, tenho muitos projetos. E um outro processo de conhecimento que eu tive na minha vida é o seguinte: dinheiro não é o que está em primeiro lugar. Uhum. Eu já tive muitos convites de trabalhos, financeiramente seriam muito positivos, seriam muito bons, só que não fazia sentido com aquilo que eu queria. Sim. E por que que eu falo isso? Porque a questão do dinheiro ele é perigoso, de você não viver a sua vida de Na forma plena. totalidade, sim. Na forma plena. O dinheiro ele é essencial, Uhum. né? Ele te dá meios, Sim. né? Ele melhora a sua vida. Leva a vida adiante, Tanto é né? que sim, eu acho bacana quando eu recebo, eu quero ganhar mais, eu sou um cara que tem uma ambição, Uhum. mas nenhum projeto meu na minha vida, o dinheiro ele está em primeiro lugar. Sim. Isso é libertador. Você sabe que no sistêmico a gente tem uma fala que diz que o dinheiro ele precisa ser uma consequência. Perfeito. Não, ele não tem que ser o seu objetivo, ele tem que ser a consequência do Uhum. seu objetivo, a consequência da sua realização. Você realiza para si e para o outro e o dinheiro vem, porque o dinheiro leva a vida adiante. O dinheiro eu recebo, eu te pago. Patrícia, eu até arrepiei com isso que Ó, você falou. Eu nem sabia que eu tive a visão sistêmica, mas é exatamente eu isso. estou falando que você já é meio terapeuta, já agora eu estou te apresentando o seu lado sistêmico já. Mas a verdade é essa, porque assim, eu recebo, pago você. Você vai e paga o supermercado. O supermercado paga a funcionária. Uhum. A funcionária vai pagar a escola do filho. A escola do filho paga o professor. O professor vai e me paga. O dinheiro rodou. Todo mundo cumpriu seus objetivos, realizou seus sonhos, conquistou as coisas. O dinheiro permitiu que a vida fluísse. Mas isso é quando você olha para o dinheiro como um aliado, como algo que tem força, como uma energia de vida, não como um aprisionamento. E então é muito interessante você perceber que às vezes as pessoas dizem assim: eu me esforço tanto e o dinheiro não vem. Como é que você negocia com esse dinheiro na sua vida pessoal e profissional? Patrícia, sabe o que eu vejo? Durante um tempo da minha vida, eu corri atrás do dinheiro. Hum. Quando era mais novinho, Ah, eu acho que todo mundo mais, tá. mais adolescente. E sabe o que que eu observei? Quanto mais eu corria atrás do dinheiro, parece que mais ele corria. Ele é um atleta mais preparado que eu. Sim, que todos nós. E a partir do momento que eu parei de correr atrás do dinheiro, eu senti que as coisas começaram a acontecer. Tipo assim, que virou realmente consequência. Uhum, E outra questão também, que eu investi mais em tentar acessar mais conhecimento no formato de sabedoria. sim. Porque quanto mais eu aprendo, quanto mais eu melhoro quem eu sou, mais eu consigo potencializar Aquilo que você faz para os outros. aquilo que eu faço para o outro. Uhum, Então, assim, e eu vou te falar uma coisa assim de coração. Meu primeiro emprego mesmo na vida foi vender picolé. uhum, Quando eu morei em Alta Floresta, no Mato Grosso, peguei um carrinho de picolé e tudo com muita alegria. aham. Sabe, você ter alegria, paixão e amor em tudo que você Você tinha faz. quantos anos nessa Devia época? ter 9. Uhum, Tudo que você faz. E sabe, tudo que eu faço, eu falo: "Cara, como é que eu vou dar o meu melhor? O que que eu posso fazer de diferente disso daqui?" E uhum. fazer com amor. Então, quando eu ia lá vender o picolé, com o meu carrinho de picolé, cara, com 9 anos, eu pegava e falava assim: "Ah, tá muito quente, eu vou naquela oficina mecânica. Lá está tudo com sede, doidinho pelo picolé." Uhum. Então eu ia lá naquela oficina mecânica, eu saía cantando, fazendo musiquinha do picolé. Então, aí depois eu fui trabalhar como o meu pai, ele tinha uma vida boa, minha mãe adoeceu Uhum, e nós dormimos e não amanhecemos no Mato Grosso, uhum. porque veio buscar tratamento de saúde para minha mãe. Entendi. E a Aí gente você veio para e Minas. nós viemos para Minas. Viemos para Minas para trazer o apoio da minha avó materna, Entendi. para ela poder dar esse suporte, né? Uhum. Desse suporte para ela. E quando nós viemos para cá, a gente teve que recomeçar a nossa vida. Foi começar totalmente. Eu esqueci o que eu estava falando, eu perdi a linha de raciocínio, desculpa. Você contou que Aham. você mudou você Uhum. estava lá vendendo picolé, Ah, aí lembrei. você veio para Centralina. Perfeito, lembrei. E aí, o meu pai, que ele era um representante comercial de um grande atacadista do Brasil, Uhum, o meu pai, ele não conseguiu emprego aqui na região, né? E uhum. ele foi trabalhar de boia fria. Foi quando eu fui trabalhar de boia fria com ele.
Porque eu falei assim, eu não vou, ele não vai sozinho, eu vou junto. Uhum. E assim, a gente foi subir caminhão pau de arara mesmo, e levar Na marmitinha de região ali de madrugada, na região de Centralina. Centralina. E eu posso te contar um negócio? Eu ia com alegria. Olha só. Eu ia com muita alegria trabalhar e falar, o que que eu posso aprender aqui? O que que eu posso aprender com o outro? Porque o meio do peão, do trabalhador e do bullying, da brincadeira e ainda mais. E eu ia, parecendo que eu estava indo apresentar o jornal, porque eu colocava uma camisa por dentro, eu era o mais arrumadinho do Você caminhão. era arrumadinho, Eu era então. arrumadinho, eu era o mais arrumadinho do caminhão. Mas eu ia, mas o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu sempre fui e fiz aquilo com carinho, com dedicação, e eu descobri o que eu não queria. E foi fazendo que eu falei, cara, aí eu fui fazer uma leitura na igreja. Quando eu fui fazer uma leitura na igreja, o padre falou assim, nossa, você fala tão bonito e tão bem. No outro dia, eu fui numa rádio pedir um emprego, Olha, uma rádio comunitária, e ali começou meu trabalho como comunicador. Falando, Patrícia, tudo errado. Eu ia olha. falar assim, agora nós vamos ouvir um sucesso de Fábio e Júnior. Ah, Eu fiz o Fábio Júnior virar uma dupla. ah, Assim, que minha mãe conta essa história ah. toda e tal. Mas eu fui com vontade de fazer. Com 13 anos, eu queria trabalhar na afiliada da Globo. Eu pegava um mototáxi, eu colocava um terninho de linho, que era o único terninho que eu tinha, e eu ia lá na TV Rio Paranaíba e eu falei, eu quero conversar com o gerente. A Rio Paranaíba é em É Itumbiara, em Itumbiara, hoje não tem ela mais, que é pertinho, é gente, assim, pertinho. E ela é da organização Jaime Câmara. Eu descia de mototáxi, aí eu ia lá e falava assim pra ela assim, eu quero trabalhar aqui, o que que eu preciso fazer? Eu quero estar aqui. Não, eu posso trabalhar servindo um cafezinho? Eu posso trabalhar fazendo o quê? Eu quero trabalhar aqui. E assim, e lá na época, eles ficaram fazendo brincadeiras comigo, assim, os lugares que eu ia, porque eu era muito jovem, não tinha conhecimento, não tinha abordagem. Olha para você ver como as coisas são na vida da gente. Aí eu fui numa rádio lá também, muito forte, e eles me passaram um papel. Falei, você tá vendo tanto aqui, menino? Vai lá e faz um teste com essas músicas em inglês. E eu não sabia falar nada em inglês. Eu peguei lá aquela relação de músicas em inglês, Patrícia, e eles me colocaram numa salinha e falaram, agora apresenta. Eu não sabia falar, mas eu não me intimidei. Eu falo assim, agora você vai ouvir essa música de Shania Twain. Assim, eu lia do jeito que estava ali e eu falei todas as músicas. E eles rindo, tirando coreto. 3 meses depois, um grande empresário, um dos maiores empresários da cidade, lá de Centralina, me chamou para apresentar o aniversário de 15 anos da filha dele. Eu fui. Lá, um concessionário da Ford, ele falou, você tem uma voz tão boa, vai lá na concessionária amanhã. Eu fui. Ele me colocou dentro da caminhonete, me levou na afiliada da Globo e Olha, falou assim, a partir de hoje eu quero que ele seja a voz oficial da minha empresa. olha, que presente de Deus, hein? E aí eles falaram assim, não, mas ele não tem a documentação, ele ainda é muito novo, o menino tem 13 anos de idade. Ele falou assim, ou ele faz ou eu não anuncio. Olha, Aí depois de lá, já marcou um almoço com o presidente da Câmara, com o dono de uma outra rádio, que é a Rádio Difusora, que é o Álvaro, que é um deputado. E já almocei com todo esse pessoal, e ele falou assim, a gente consegue o trabalho dele na Rádio Difusora? E já viabilizou um trabalho, e eu me tornei uma voz oficial também da Câmara Municipal de Itumbiara. gente, que bênção. Olha para você ver quando você vai em busca do seu trabalho, dos E seus não objetivos, desiste. e não desiste. Essa parte, gente, é muito importante, essa consistência, essa persistência, né? Aqui em Uberlândia tem um empresário, não vou citar o nome, mas ele me contou uma vez que ele queria uma franquia de um grande lugar. Ele disse que ele foi todos os dias na porta da empresa do cara, pedir para o cara ouvir o projeto que ele tinha dentro da condição que ele tinha. E aí, por fim, ele descobriu que o cara ia estar saindo de uma festa de aniversário de não sei quem, e ele foi para a porta dessa festa e falou, pelo menos pega esse papel. E foi a partir daí que o cara se associou a ele, eles construíram um grande negócio. Depois, em off, eu te conto quem é. Porque é uma grande história também de conquista por conta de persistência, 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 de você saber o que você quer. Tão pequeno, mas você já sabia o que você queria. Existe uma questão, sabe, Patrícia, que até eu falei, acho que 2 semanas para uma amiga minha, que ela está empreendendo, ela falou, tá tão difícil.
Aí eu tenho meus desafios também, né? Nos projetos, o Virei o Jogo, eu penso grande, eu sonho grande no Virei o Jogo. E muitas vezes chega ali, bate na porta do empresário, às vezes nem resposta você tem. Sim. E aí, sabe o que eu falei para ela que serviu para mim? É muito interessante. Muitas vezes eu falo as coisas para as pessoas servindo para mim. É. Eu me auto-aconselho aconselhando. E aí eu falei para ela o seguinte: você já observou que a vida nos testa para ver se a gente quer mesmo? Uhum. Muitas vezes a vida, ela nos testa. Tipo assim, você quer para valer? Sim. Então me mostra se você quer mesmo. Vou colocar esses desafios na sua frente para ver se você vai aguentar, se você vai continuar. E assim, e muitas vezes eu sinto isso, eu sinto isso comigo no Virei o Jogo. Ela falou assim, realmente faz sentido. Falei, então vamos desistir? Falou, não, vamos continuar. Sim. Porque é engraçado como a gente sai fortalecido depois de cada desafio. Exato. Assim, é difícil E como lá na frente você vai encontrar pessoas que vão querer ouvir a sua história de transformação e como essa sua história dessa travessia vai ser contribuição para muitas pessoas lá adiante. Patrícia, o trabalho que você tem feito aqui é tão lindo, de dar voz, oportunidade de as pessoas contarem histórias, trazer o seu conhecimento como profissional, toda a sua bagagem clínica que você tem para compartilhar com pessoas. Quando eu comecei a Virei o Jogo, eu fui gravar algumas histórias. Ele falou assim, Rogério, beleza, mas como você vai fazer com o tráfego no YouTube? Eu não tenho verba para cercar tudo isso. Eu falei o seguinte, sabe o que é meu gestor de tráfego do YouTube? Ele falou, quem? Eu falei, Deus. Porque a mensagem vai chegar para quem precisa ouvir. Sim. Eu tenho muito isso dentro de mim. Quando você me perguntou quem que é você, eu sou esse cara. Eu sou um cara de fé, um cara que emociona. E, tipo assim, até quero começar a chorar, porque eu sou uma pessoa que emociona, porque eu sou intenso naquilo que eu faço. E eu não desisto fácil, mas eu também não sou cabeça dura. Eu busco entender os sinais de Deus para passar o que eu preciso, porque eu também entendo que se eu estou aqui, não é para o fim ser em mim mesmo. Sim. É porque tem uma função, um objetivo maior. Então eu tenho certeza que Deus vai me capacitar para aquilo que eu precisar, e muitas vezes eu procurei muitos sócios em alguns negócios, e às vezes não deu certo. Sim. Mas eu cheguei na conclusão, quem tem Deus como sócio, não precisa de ninguém mais. A única coisa que a gente precisa e que Ele coloca na vida da gente, são anjos da guarda para caminhar com a gente. Sim. E quando a gente menos espera, você mantendo a fé, aquela pessoa chega, bate na porta, se coloca na sua frente e é tudo o que você precisava. Sabe que nós fizemos um podcast com mulheres pretas, por conta desse mês, que foi novembro, da consciência negra. Então a gente fez, depois assista, um podcast ficou muito bom. E eu contei lá uma história de uma mocinha que chama Daniele, que se você não conhece, você precisa conhecer, que ela tem um projeto que chama Por um Mundo Melhor. Foi a minha primeira entrevistada do Virei o Jogo. A Dani, ela é fantástica. Como as coisas se conectam. A Dani, ela é fantástica. E ela um dia, estava chovendo assim, e ela estava toda se enxugando na internet, e ela chegou, gravou um story assim, enxugando, falou, gente, estou atravessando esse desafio, não sei o quê, mas sabe, tem uma frase que eu guardo muito, e eu falei para ela que essa frase me salvou. Ela disse, Deus nunca está atrasado para o milagre que você precisa. E o dia que essa menininha, essa coisinha que parece frágil e é um gigante, né, falou essa frase, ela mudou a minha vida, dos meus seguidores, porque eu compartilhei no meu story, mandei para os meus alunos, e isso fez tanta diferença na vida de tantas pessoas, e é muito isso. Deus está ali. O que vai acontecer, o que precisa acontecer, vai acontecer. A gente precisa ter essa confiança de que Ele sabe. Às vezes a gente pensa que sabe, mas Ele sabe a hora certa, o momento certo, a pessoa certa, o projeto certo, né? Tudo está nas mãos dele. A gente precisa soltar. E quando nós soltamos, essa vida flui. O que eu preciso é soltar estando atento. Não é também, vai Deus, me coloca, me faz ganhar na loteria, mesmo que se eu não jogar. Que às vezes é isso, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Patrícia, a vida é pedagógica. Uhum. Você sabe muito bem disso. A gente aprende todo dia. Sim. Mas para isso a gente precisa estar presente, corpo, alma e espírito. Sim. E não ficar só na superficialidade, olhando a vida do outro nas redes sociais e achando que a vida do outro é melhor
E uma coisa muito importante, que para mim fez muita diferença, que eu tinha esse vício ruim, que é terrível, que é o da comparação. Sim, E eu falo que a comparação, ele é o abismo da alma. verdade. Entende? Ele tira suas energias, ele te consome. E o que a gente vê nem sempre é o que é. Uhum. Cada vez mais é menos do que é, né? É menos do que é. Então, olhe para você, Uhum. honre a sua história. Sim. Assim, acredite em você, tenha fé em Deus, que é o que eu sempre peço, e faça a sua história. Uhum. Faça valer a sua existência. Eu acho que se a gente está aqui, não é por acaso. Eu tenho muito esse sentimento. A Dani, ela foi a primeira entrevistada do Virei o Jogo. Olha, que legal. E ela falou sobre Bênção para o seu projeto, né? o amor é o segredo, que é uma palestra que ela tem, e isso é algo que eu busco também muito na minha vida, porque muitas vezes a gente passa por coisas duras e difíceis, só que eu tenho uma coisa muito dentro de mim, fala assim, que as dificuldades da vida não endureçam o meu coração, que eu não vire pedra, né, com as dificuldades, Sim. que elas me sirvam de escada para eu poder crescer, mas com o coração puro, com o coração de uma criança, Sim. alegre, para que eu não perca a sensibilidade de viver. Sim. Então eu sempre penso isso, e eu sempre estou dentro do exame. Eu sempre estou assim, Rogério, você está ficando um pouquinho mais egocêntrico aqui, ou você está um pouco mais orgulhoso aqui? Você está vaidoso demais, não, menino? Assim, eu sempre estou me observando. Sempre está se autorregulando, Eu né? sempre estou olhando. E Deus é tão bom comigo que toda vez que eu dou uma erradinha de mão, Patrícia, Ele vai lá e me coloca no meu lugar. Ô, Rogério, falando nisso de se vigiar e se analisar, como é que uma pessoa que gosta tanto da vida, da natureza, do explorar, do ir para o mundo, ficou 15 anos dentro de um estúdio? Porque agora você está fazendo um projeto em rede nacional da Cordilheira do Espinhaço, é isso? Perfeito. Como que é isso? O que você faz lá? Conta pra gente. Então, a Cordilheira do Espinhaço, ele é um projeto que foi me apresentado, que me convidaram para ser apresentador, pela Band. Sim. E eu falo que é algo tão interessante que aquilo que é para ser seu, é para ser seu. Porque eu fui convidado aos 47 minutos do segundo tempo. Entendi. Quando eu recebi o convite, foi no dia 15 de setembro de 2025, meu aniversário é de 16 de setembro de 2025. Olha. E a viagem era para ser no dia 17 de setembro. Gente. Dia 15 de setembro eu recebi esse convite para apresentar a Cordilheira do Espinhaço. Eu entendi como um projeto magnífico de falar sobre o turismo, de falar sobre Minas Gerais, de mostrar pessoas, culinária, natureza, que é algo que eu amo, que eu adoro. Fazer isso. Fé. É uma experiência que eu acho que poucas pessoas têm a oportunidade de viver. Porque a Cordilheira do Espinhaço, ela nasce em Ouro Branco e ela vai até a Bahia. Olha. Até Chapada Diamantina. São mais de 1.200 quilômetros de distância, mais de 170 municípios. Então é uma experiência única conhecer isso. E o Brasil é uma coisa louca, porque eu nunca ouvi falar nessa cordilheira até saber do seu trabalho. E você vai na menor basílica do mundo, que fica na Piedade. Você vai no Santuário do Caraça, que tem a primeira igreja neogótica do mundo. Olha. Você conhece, tem experiência de ver o lobo-guará, também, que é um fenômeno único no Brasil. Você viaja pelo ciclo do ouro, você viaja pela história. Assim, tem experiência de esporte, de turismo, de culinária, de tudo. Então, assim, foi um projeto que eu fui, que eu gravei, que eu participei, que eu me entreguei também, que eu vivi. E foi um presente de Deus para mim. Porque olha como as coisas são, né? Como as coisas acontecem. Dia 15 de setembro eu recebi o convite. Sabe qual foi o último local que eu gravei? Foi justamente na Serra da Piedade, que é em Caeté, na menor basílica do mundo, que é a casa da padroeira de Minas Gerais. Sabe que dia que a padroeira faz aniversário? 15 de setembro. Então, o dia que eu recebi o convite de gravar, foi o último local que nem nós da produção, ninguém sabia que seria o último local que a gente gravaria. Olha. E quando eu cheguei lá, eu escrevi um bilhetinho agradecendo, pedindo direcionamento, inclusive cobri o jogo, e foi onde eu encerrei a última gravação. Olha. E olha, quando eu falo assim que não acontecem as coisas para ver se você quer mesmo, no dia 15 para o dia 16 de setembro, Patrícia, a minha mãe
Ela teve uma complicação de uma pós-cirurgia, de uma cirurgia que ela fez. Ela teve uma complicação pós-cirúrgica Uhum. de amígdalas. Minha mãe tem 59 anos de idade. Ela teve a hemorragia que ela perdeu mais de 30% do sangue. Nossa. Do dia 15 pro dia 16, sabe onde que eu estava? No dia que eu recebi o convite, Ah, eu estava no hospital procurando uma UTI para ela ser internada com urgência, já que ela mora a 140 quilômetros daqui. Eu nossa. passei a madrugada inteira no hospital junto com ela. E no dia do meu aniversário eu estava no hospital com ela, e a gente depois correndo para comprar todas as roupas para eu poder gravar a Cordilheira. E no dia 17 eu estava entrando dentro do carro para ir para esse projeto. Olha. E assim, no dia do meu aniversário, o que que eu recebi grandes lições? Que o maior presente é ter as pessoas que a gente ama, Uhum. que no caso eu estava com a minha mãe ali, que a gente Sim. conseguiu ela ter o atendimento na UTI, e ela cuidar da saúde dela, e ela tá ali e fala que bom ter as pessoas que a gente ama, é o maior presente. Sim. E eu tive o presente desse projeto novo também, de ir para a Cordilheira, que foi um projeto de 21 dias de viagem, de gravação, de dormir numa cidade, de acordar numa cidade, dormir em outra cidade, de caminhar, de praticar esporte. Eu nadei, eu pedalei, eu escalei, eu Olha. morro de medo de altura. A minha primeira gravação, Ah, ela foi no maior setor de escalada da América do Sul, que foi na Serra do Cipó, onde eu escalei. depois você precisa mandar umas fotos para a gente mandar. colocar de ilustração. Vou mandar com o maior prazer, onde eu escalei uma via, que havia o caminho que o escalador percorre, que chama Árvore da Vida. Olha. No primeiro local que eu fui gravar, falou assim, a produtora, a diretora, ela falou para mim assim, Rogério, você escala pra gente gravar? Aí sabe o que que eu fiz? Venci o medo. Sim. Até depois eu dei uma palestra e coloquei o dia que eu escalei o medo. Olha, que perfeito. Porque o medo tá aí, Patrícia, muitas vezes para nos paralisar. Eu falo, o medo ele é importante. Sim. Ele é importante Sim. também. Mas Podemos achar que a gente pode voar, né? exatamente, a gente tem que ter prudência. E eu falo que a prudência é filha da sabedoria. Mas a gente não pode ficar refém do medo. Deixa eu só te contar uma história de quando eu saí da TV. Quando eu saí da TV, que eu tive muito receio de sair, quando eu atravessei o portão, foi muito engraçado, que estava o porteiro, e eu falei para ele assim, é a última vez que você abre esse portão para mim como colaborador da TV Integração. Ele chorou. Olha. E ele falou assim, Rogério, cara, tão bom, eu gosto tanto de você aqui, e que legal. E eu chorei junto, que você viu que eu quase não choro. E aí eu atravessei o portão. Na hora que eu atravessei o portão, eu tava com o carro, que era radinho, e tava chiando. E aí eu fui e coloquei para sintonizar. Na hora que eu coloquei para sintonizar, eu atravessando o portão, caiu numa música. Eu não sou mais escravo do medo. Olha. Eu sou filho de Deus. Naquele momento, Patrícia, me deu um alívio, uma sensação, uma alegria, um preenchimento tão grande que eu falei assim, eu não sei o que que eu vou fazer, mas eu sei que vai ser um sucesso. Olha. Porque isso aqui foi uma forma de Deus falar comigo, filho, parabéns pela sua atitude e se joga. Bola para frente. Bora pra frente. Então, assim, eu acho que o fato de eu estar aqui hoje conversando contigo é para compartilhar isso. Sim. Sabe? Para compartilhar isso, para as pessoas não viverem os medos delas. Ser transparente nos seus sentimentos, que é uma grande lição que você está nos dando hoje, né? Porque todos nós temos sentimentos, podemos assumir os nossos sentimentos de medo, de angústia, de alegria, de chorar de emoção, porque as pessoas têm se perdido nesse lugar. Você trouxe para a gente sobre a importância de fazer terapia. Você trouxe para a gente sobre como é importante se conectar à família, que você falou muito de família aqui. Mesmo a gente não tendo mergulhado, você contou acabou de contar da sua preocupação, do cuidado com a sua mãe, da sua história com o seu pai. Que aprendizado é esse de você ir trabalhar com o seu pai num caminhão de boia fria? Isso é para a vida. Isso é para a vida, isso vai te servir em dezenas de circunstâncias que você precisar atravessar. Porque você venceu esse desafio não só com ele, mas vendo ele vencer. Então, quando nós estamos no mundo, Rogério, a grande força que a gente tem é nós entendermos que nós não somos uma ilha. Que nós somos
conexões, que Perfeito. nós pertencemos a um sistema, né? Que nós viemos aqui para conversar um com o outro, para levar aquele que eu sou, para esse que eu sou se conectar com quem você é, para que você possa somar a mim, que eu possa somar a você e nós nos transformarmos nesse conhecimento. Patrícia, eu posso contar uma coisa aqui para você que eu nunca falei para lugar, em lugar nenhum? Pode, claro. Vou fazer um super corte. Né? Essa questão, eu nunca falei para lugar nenhum, porque eu sou uma pessoa pública, mas ao mesmo tempo também sou uma pessoa reservada. Uhum, Eu faço um filtro daquilo que às vezes eu falo ou não falo, uhum. até para saber se você está fazendo isso para querer engajamento ou não. Sim. E às vezes se for de uma forma superficial só por conta disso e não tiver sentido para mim, eu prefiro nem fazer. Sim. Mas só que tocou no meu coração em compartilhar isso que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Quando a gente fala de toda essa trajetória de fé, de Deus, de família, e quando você relembra essa questão de que quando eu tinha 12 anos de idade, eu estava no caminhão Pau de Arara, trabalhando com meu pai de boia fria, depois de meu pai ter sido um grande representante comercial, mas a vida tomar outro rumo, e ele estava passando por aquele momento, né? Meu pai foi uma pessoa que tinha lá 3 carros na garagem, carro zero. Nós fomos para o Mato Grosso, uma das primeiras casas de alvenaria na cidade que a gente morou. Meu pai levou uma equipe de Minas para construir lá. E a vida tomou outro rumo e meu pai foi para o fundo do poço. A última coisa que ele sobrou foi um Fusquinha. Uhum. E esse Fusquinha ele vendeu para comprar rasteirinhas em Nova Serrana para vender. Olha. Mas antes disso acontecer, ele lá em Centralina trabalhou de boia fria, eu fui acompanhar com muito carinho e para fortalecer Uhum. junto esse laço. E meu pai, nesse momento difícil da vida, ele falou para minha avó materna, aí sogra dele, Dona Antônia, eu vou deixar uma pequena propriedade rural, uma fazendinha para os meus filhos não passarem o que eu passei. Minha avó olhou para ele e falou para ele assim, mas como? Ele está vendendo o almoço para comer na janta. Uhum. O meu pai, quando ele estava viajando, ele, tipo assim, comia bolacha de água e sal à noite por falta de recurso, que ele tinha dinheiro no almoço. E sempre na conta vermelha e trabalhando e viajando. E a minha avó falava assim, mas como? E quando ele falou para ela, lá em Centralina, ele mirou o olhar, o rosto, o semblante e falou com confiança, tipo assim, eu vou deixar uma fazendinha para os meus filhos de suporte, para não passar o que eu passei. Uhum. E olhou em uma direção. Uhum. O meu pai, depois de um tempo, ele estava perto do Pará, vendendo rasteirinha numa mão e panela noutra. E ele ganhou na loteria. Olha. Ele jogou na loteria, ele jogou na quina. Na época, ele ganhou o maior prêmio da quina que a quina tinha pago naquela época. Olha. Ele me ligou, O que é Deus? ele me ligou de orelhão, eu estava começando na TV Integração, e ele falou assim, papai tá rico. E eu falei, pai, vamos parar de brincar? Porque eu tô tentando aqui organizar a vida, eu tô de estagiário aqui na TV, pra gente ver se a gente melhora a nossa vida, construir uma carreira. E aí eu não acreditei, ele desligou e o meu pai desapareceu. Ele saiu de lá porque começou a anunciar na cidade um carro de som falando o ganhador da loteria foi dessa cidade. E ele começou a se sentir ameaçado. Ele pegou um ônibus e veio sentido Minas. Nisso, ele sofreu um acidente perto de Tangará da Serra. Jesus! Ele estava dentro de um ônibus que bateu de frente com uma carreta de refrigerante. 13 pessoas morreram. 13 pessoas morreram. Meu pai estava lá com a mala e o bilhete premiado. Todo mundo reuniu as malas, reuniu os bilhetes, reuniu a mala que estava dentro do bilhete e não queria deixar ele pegar a mala. Aí ele deu um jeito, foi dali, foi de cá, pegou essa mala. Gente, dá um filme! Parou na primeira cidade, que foi Tangará da Serra, e ele depositou o dinheiro, voltou. E o que ele fez? Comprou uma fazendinha. E em menos de um ano, meu pai morreu. Olha, cumpriu a missão dele. Então, assim, quando a gente fala em questão de Deus, em questão de fé, e assim, eu trabalho, graças a Deus, muitas coisas boas acontecem, a gente se dedica, hoje tem minha mãe e meu padrasto, que se dedicam muito lá na atividade rural, a gente tem conseguido evoluir, crescer, progredir com gestão, com negócio,
com compromisso, mas a nossa virada de chave foi com essa questão do meu pai. E meu pai, a vida inteira, ele foi criticado por jogar. A vida inteira. E justamente pelo que ele foi mais criticado na vida dele, foi o que ele transformou a vida de Mudou todo a vida mundo. de todo mundo. Eu nunca tinha contado isso pra ninguém, Olha, mas hoje, agradeço a confiança de quando contar pra eu gente. vou lá na roça, no status de produtor rural, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, a gente estava no caminhão de pau de arara. Sim. Então, assim, as coisas não são por acaso. Uhum. Mas as pessoas olham, às vezes enxergam de uma outra maneira. Mas as pessoas não sabem a história de cada um. Exatamente. E assim, eu choro e emociono por lembrar do meu pai e pela história também do jornalismo, que quando eu fui estudar, quando eu fui fazer faculdade, quando eu comecei no jornalismo, eu dei um adesivinho para ele, da Uniub, um adesivinho amarelo, ele tinha um Fusquinha. Uhum. Ele colocou no adesivinho do Fusquinha e falou assim, meu filho vai ser jornalista. Olha só, que A orgulho. primeira vez que eu entrei ao vivo foi em Uberaba, ele saiu de Centralina, ele foi lá para me assistir, entrar ao vivo. Eu estava no estádio Uberabão fazendo uma transmissão do futebol amador. E então hoje eu tenho carinho com a roça, quando eu lembro do meu pai. Eu tenho carinho pelo jornalismo, quando eu lembro do meu pai. Quando eu lembro da minha mãe também, que sempre me apoiou na trajetória. E a minha Sim. avó, que quando eu estava estudando, todo mês ela me ajudava com R$ 100 da aposentadoria dela para pagar a minha faculdade. Olha, Então quando eu estou aqui e eu falo que eu estou trabalhando com jornalismo, que eu tenho virei o jogo, para as pessoas acreditarem nelas, não é por acaso. ô Rogério, é tão forte isso que você está falando, porque dentro do pensamento sistêmico, nós temos um olhar de que o pai nos empurra para a vida. Uhum. A força do masculino, a força desse pai, né? A gente até brinca, a mãe coloca no menino joelheira, cotoveleira, Uhum. capacete, rodinha na bicicleta, o pai empurra e o menino cai, o pai fala, levanta, você dá conta. Então esse lado seu de empreender, de arriscar, de ir, de fazer, de vencer o medo e escalar com medo de altura, vem do seu pai, que segue em você, né? Também. E da minha mãe também, que a minha mãe também. A minha mãe, ela é muito guerreira. Uhum. Eu tenho um orgulho muito forte e honro muito a minha mãe também. Sim. Porque minha mãe sempre esteve comigo nessa jornada, me acompanhando na época da faculdade, Te acolhendo nas suas decisões, dando me suporte. acolhendo nas minhas decisões. A minha mãe, hoje, administrando a fazenda, a propriedade rural, estando à frente, uma administradora, assim, que olha administrador para ser como ela é. Uhum. Assim, então eu tenho um carinho muito grande pela história dela, né? Pelas viradas de jogo dela também, pelos desafios que ela passou e que ela deu a volta por cima. Perfeito. Assim, eu tenho um carinho muito grande assim pela minha família. Uhum. Eu não vim numa família perfeita, acho que Ah, difícil ter uma né? família Não perfeita. existe. Vim numa família humilde financeiramente, mas que me ensinou muito. Uhum. Então acho que hoje, se eu sou quem eu sou, eu agradeço também ao meu avô. Uhum. O meu avô, ele era trabalhador rural, o senhor Gaspar Dornelles. E meu avô, ele às vezes ia lá numa padaria. Se você te desse 10 centavos errado para ele, passando a mais, quando ele chegou em casa, ele viu que passou 10 centavos, ele não comia o pão. Ele levantava e voltava, caminhava, andava, chegava lá na padaria e falava assim, Veio um pão a mais. você me mandou esses 10 centavos errados de troco, minha filha. Olha. E devolvia. Então, assim, eu sigo muito esse exemplo, porque teve uma época que ele era gerente de turma, na época que levava muito peão. Entendi. Se ele quisesse colocar assim que foram 101 e foram 90 e ele Receber 11, de ele 11? podia. Uhum. Mas se foi 100 e um trabalhou meio, ele colocava 100 e meio. Olha. Porque falou, você trabalhou meio. Então, assim, eu fui muito feliz pelos exemplos que eu tive Uhum. da minha família. Perfeito. E hoje eu estou aqui como comunicador para dar mais voz, para potencializar isso, porque eu vejo também que Deus me deu uma voz que é um presente para mim. Sim, exato. Que é um... E contar suas próprias histórias também, porque você conhece a história de uma família do lado de dentro, de dor do lado de dentro, de adoecimentos do lado de dentro, de desafios do lado de dentro. Quando a gente fala com essa voz de quem atravessou isso, a potência da sua fala é outra. Você não está falando sobre alguma coisa que você viu, você está falando sobre o que você atravessou. E muitos de nós, e aí, claro, se a virada de jogo,
virei o jogo, o seu olhar para as pessoas, você vai perceber quantas pessoas nem perceberam ainda que viraram o jogo. Quantas pessoas nem tomaram conhecimento de que elas estão na vida tendo atravessado desafios inacreditáveis, né? Eu gosto de dizer que a gente precisa de parar de se medir pelo sarrafo do outro, né? A pessoa vai lá, faz um negocinho, o outro faz outro negocinho. Não, você está melhor do que ontem. Você conseguiu dar um passinho a mais do que você estava conseguindo ontem. Pronto, esse é o seu caminho. Rogério, que lição que você está nos dando hoje, eu te agradeço. Imagina. É engraçado, né, essa questão de ansiedade. Eu sei que tem todo um trabalho, né, terapêutico, que acho que é importante mesmo olhar essa questão de ansiedade. Eu muito ansioso. Assim, Deus conversa comigo de várias formas, sabe? Eu cheguei numa livraria, primeiro livro que eu leio lá, fala assim, a ansiedade é falta de fé. Ah, Eu falei assim, mas por quê? Aí você vai pegando algumas passagens bíblicas que uhum, falam de não ficar ansioso pro dia de amanhã, de você acreditar. Tudo bem que eu entendo que é uma patologia, você tem que tratar, você tem ferramentas. E isso é fundamental, você ter esse suporte, essas ferramentas. Mas essa minha leitura de fé também me trouxe muita paz. Tipo assim, dentro dessa questão realmente, fala assim, cara, eu sou um cara de fé, eu sou um cara de Deus. E isso me ajuda muito, tá? uhum. E assim, então por isso, muitas ansiedades que eu tive, falei, calma, calma que vai Você ser. vai Aquela passar. questão de ter, é muito engraçado. Já está passando um ano na agricultura que está um ano de escassez hídrica. Nós estamos, por exemplo, com uma safra agora, a gente está com soja lá, e uma parte está sentindo muito. Uhum. Uma parte até, inclusive, já morreu. Alguns produtores da região estão fazendo replantio, e aí você fala assim, Rogério, mas como é que você tá? Eu falei, rapaz, eu tô tranquilo. Mas como você está tranquilo? Eu falei assim, eu tô tranquilo porque não vai adiantar eu ficar ansioso. Uhum. Porque eu faço o que eu tenho que fazer. A nossa família faz o que tem que fazer. A gente escolhe a melhor semente, a gente planta na época certo, a gente tem consultoria com agrônoma, a gente trabalha com responsabilidade, a gente não deixa passar, a gente não é imprudente com o que tem que fazer, a Uhum. gente age com responsabilidade. Tempo, eu não dependo de tempo. Sim, Assim, aí não é comigo. Tipo assim, então o que tiver que ser, o que que eu posso fazer? sim. Então, e isso me traz muita paz. E aí aconteceu do meu irmão chamar minha mãe para ir para Caldas. E minha mãe esse ano ela não viajou, só dedicada lá. E eu falou assim, mãe, vai. Ah, mas aqui, mas aí eu tenho que ficar aqui. Eu falei, mãe, mas o que a gente podia fazer, a gente fez. Vai. Sabe o que aconteceu? Hum, Ela foi. é. Choveu na roça. Na hora que Olha, ela estava em Caldas, choveu na roça. Eu falei assim, mãe, você viu como é que é? precisava Que soltar. a gente tem que soltar, a gente tem que confiar, a gente tem que, a gente não precisa ficar tão ansioso, a gente Hum, fez a nossa parte, Exatamente. entrega. E muitas vezes já aconteceu um problema de escassez hídrica que a gente colheu os custos na roça, foi ótimo, colhemos custos, tudo bem. Às vezes a questão da lucratividade, para quem vive só daquela atividade, que felizmente não é o nosso caso, que cada um tem outras atividades, é muito desafiador, é muito difícil. Às vezes você tem que vender uma coisa, você tem que vender outra, mas em compensação vem uma safrinha que foi um sucesso. Entendi. Então, muitas vezes eu falo nessa questão para a gente não se desesperar, Sim. a gente E esse ter. lugar do plantar, a gente até falou, estava no Uhum. bastidor, a gente estava falando que eu acredito que a agricultura, ela é um grande aprendizado sobre Deus, sobre Sobre fé. Deus, sobre a vida, É, sobre tudo. porque você tem que esperar o tempo das coisas e é o tempo das coisas, não é o seu tempo, Patrícia, né? Tem uma data, qual que é a data que tem, eu assisto aqueles Primos Agro, acho bom demais que eles têm uma data específica que vende a semente, vende o adubo, vende o não sei o quê, para sim, cobrar numa data específica, 30 de abril, sim, que é né? quando tem os vencimentos, a maioria É. das E revendas, aí do ele fala encarcar. sempre para isso, né. Mas Deus, gente, não quer saber de 30 de abril. Deus quer saber se você fez o seu. E é se você fez o seu em todas as áreas. Não é só se você plantou, se você teve a melhor semente, tá. É se você foi honesto, se você foi leal, se os seus trabalhadores foram tratados com respeito, receberam com troca. Isso é muito sistêmico. Às vezes a pessoa está tendo um problema num plantio, olha, varre, faz um mapeamento, né? A gente trabalha aqui com mapeamento sistêmico. Faz um mapeamento
Como é que o seu trabalhador está sendo tratado? Como é que está o seu cumprimento das suas obrigações com quem te forneceu as coisas? Como é que você está tratando a sua família? Como é que você está tratando o seu entorno? Observa se você está sendo equilibrado, justo, honesto e leal. Isso também tem a ver com o tempo das coisas, né? Me respeitar e não querer levar vantagem em cima dos outros. Sim, Eu tenho uma questão, o seguinte, que eu falo assim, gente, vamos ser honestos, vamos ser transparentes, é a coisa melhor que a gente tem, facilita a vida de todo mundo. sim. E todo negócio que eu vou fazer, eu Uhum, sempre sento e falo, cara, a coisa que eu mais valorizo é a honestidade, é a transparência, é a lealdade. uhum. Isso para mim é a base de tudo. Sim. Às vezes você não é nem perito nessa área, mas, por exemplo, competência técnica a gente treina. Uhum. Caráter é uma coisa assim mais É, complicado. E é exatamente. Ou muito. tem ou não tem, né? Então, assim, então sempre eu procuro conectar com pessoas que eu vejo que têm esses valores, que têm esses princípios e que têm unidade. Porque não adianta você querer ir para a praia e o outro quer ir para a roça. Uhum. Assim, dentro dos seus projetos. Se você não tem unidade, você vai estar com um cabo de guerra. Tem que conversar, né? As coisas precisam conversar. Tem que conversar. Mas, assim, é isso. Eu agradeço muito hoje, por exemplo, na família que eu tenho, dentro da questão. Tipo assim, meu irmão é uma pessoa de um coração enorme. Vocês são quantos irmãos? Dois, Uhum, né? Meu pai da mesma mãe, nós somos dois. Eu e o Gianco já é o caçula, uhum. né? Um menino de olhos azuis, é o galã da família, eu falo. Que ele é bonitão, meu irmão. Ah, mas você também é um homem muito bonito. Obrigado. É. E tem um. Não, eu tenho uma questão, tipo assim, quando eu tava solteiro, né, que eu chegava e falava assim, nossa, você é uma menina muito bonita. Ela falava, mas você tem uma voz muito bonita. Aí eu falava assim, não, mas você é linda. Ela falava assim, mas você tem uma voz muito bonita. Eu falo brincando, aí ela falava assim, você tem uma voz muito bonita. Mas assim, eu. Assim, meu irmão é uma pessoa que me respeita muito. O meu padrasto, um cara extremamente dedicado, de responsabilidade. Uma força de vínculo, né, no seu minha, sistema. minha mãe, a gente está todo mundo ali em unidade. Assim, porque eu comentei tanto de família, então Sim, é importante eu reforçar essa parceria que a gente tem. E dentro do nosso universo. sim. Porque nós temos uma dimensão de área agrícola, e eu falo assim, gente, eu sou um grãozinho de areia nesse universo. Mas aqui a gente produz e a gente contribui com a questão de alimento nesse universo. Sim, faz a sua parte, né. Eu Tá faço a minha parte. devolvendo a sua estrelinha para E a minha mãe, praia, para o mar. Patrícia, e minha mãe é tão interessante como a gente aprende. Quando eu era mais novo, eu via minha mãe chegar lá na roça e ela falava assim: meu filho, você viu que a soja dorme? Hum, E minha mãe conversa com a soja, hum. e conversa com a planta. E eu olhava e falava assim: nossa, mãe, não me passa vergonha, não. Que mico que você está fazendo. Aí depois eu fui amadurecendo, agora nós dois conversamos junto. Olha, Ela bate um papo com a soja aqui, eu bato um papo com a soja aqui também. Porque a gente faz com carinho. Não é só negócio, não é só dinheiro. É o que a gente está falando, é consequência. Isso em tudo, tudo. Trícia, quando eu fui morar, que teve uma vez que eu morei sozinho, que eu saí de casa, e aí eu precisava de R$ 80 na época uhum, para pagar minhas contas. Sabe o que sim. aconteceu? Apareceu um cerimonial para fazer. Eu falei, quanto que é o cerimonial? Aqui a gente está pagando R$ 80. Olha, As coisas acontecem. Então muitas vezes eu vejo que é a gente fazer e a gente confiar também. sim, é verdade. Então, eu sinto muito isso, assim, eu não tenho medo de falar que as coisas vão dar certo. Igual hoje eu estou no Virei o Jogo, eu já investi quase R$ 100.000 no Virei o Jogo. E a gente está na fase de projeto. Entendi. E assim, Mas é confiar, né, você e a tem que pessoa, fazer a sua parte e esperar. e a pessoa fala, eu trabalhei dobrado no Virei o Jogo. Eu fui lá do meu garoto propaganda, peguei o dinheiro do garoto propaganda e coloquei ali no Virei o Jogo para fomentar o Virei o Jogo. E porque eu acredito, se eu fosse fazer outra coisa, vou comprar um carro e vender, eu vou ver o carro, vou materializar. Agora, ali não. Aquele dinheiro que vai, tipo assim, se o negócio não der certo, ele foi, Uhum. né? Mas é a grande questão que eu falo, é a questão de acreditar. E eu não sei como, mas eu acredito que vai dar certo. E eu vou estar lá para assistir. Amém. Nós Porque, todos. porque quando eu falo do Virei o Jogo, eu não falo o Virei o Jogo apenas como mais um. Não é que é só mais um canal, mas apenas como uma criação de conteúdo. Uhum, Eu falo com o Virei o Jogo como uma missão uhum. de impacto social, de transformação. Como, por exemplo, nos projetos pilotos que eu já gravei, eu tenho oportunidade de saber que uma pessoa viu,
ela era garçonete, ela saiu daquele trabalho e falou assim, hoje eu tô empreendendo, porque eu vi uma história lá. Uhum. Aí eu sabia que uma história que eu gravei lá de uma manhã típica, eu sabia que essa matéria, ela foi apresentada numa sala de aula como ferramenta de conscientização para os alunos, para olhar com outro olhar para quem tem autismo. Olha só. Isso eu vejo que é uma transformação. Esse é o lugar que você quer, né? É onde eu falo assim, Dinheiro tem que ter consequência. eu não vim nessa terra por um acidente ou por acaso. Uhum. Eu deixei minha barquinha. É isso. Que bom, tenho certeza que sim. Amém. Rogério, quero te agradecer demais por esse tempo, por essas histórias. Acho que a gente podia ficar 3 horas conversando. Vamos ter outras oportunidades, tenho certeza, de conversar. Quero te agradecer muito, muito, muito seu tempo. Quero te desejar muita sorte. Quero que você cada vez seja mais abençoado por Deus e que Nossa Senhora, a nossa casa é uma casa de Nossa Senhora de São Francisco. Que eles possam te cobrir com o manto deles de amor, de fé, de saúde, de harmonia e de muita abundância, para que você possa transbordar para as pessoas. Eu quero que você deixe uma frase para quem está nos assistindo que resume tudo que a gente conversou. Pensa aí, se você fosse dizer uma frase para quem está lá do outro lado, sem fé, titubeando, achando que já não dá mais, tentando até desistir da vida, achando que o mundo é cinza, o que você diria para essa pessoa? Acredite em você, tudo é passageiro, você não é um acidente. Honra a sua história, Uhum. viva a sua vida, que ela é única. E não deixe ninguém determinar o seu valor. Porque todos nós somos filhos de Deus e Deus não abandona seus filhos. Amém. Bora pra cima, virar o jogo. Vamos para frente, gente. Um beijo, muito obrigada.